Ok. A gente tem aí, eu coloquei integração indefinida, mas não é isso não. É porque eu só estava olhando aqui o planejamento da quantidade de aulas, né? Eu já fiz um planejamento até o nosso último dia. Nós devemos fazer uma avaliação no final do mês, deve ser provavelmente no dia 29 pelo calendário. Aí eu estava olhando aqui pelo livro, pelo conteúdo, até onde dá para ir, né? Eu estava vendo essa sessão de integral e nós vamos entrar nela, né? Aí eu estava ando aqui mais ou menos cada parte de cada aula, assim, onde mais ou menos dá para chegar, certo? Aí para eu cumprir esse objetivo, eu vou terminar aqui algumas coisas hoje referente a gráfico, construção de gráfico para funções deriváveis, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre concavidade, ponto de inflexão, retas assíntotas, né? E isso daí vai ajudar a gente entender como é que a gente constrói os gráficos, certo? Bora lá. Eu falei na aula passada, no finalzinho, sobre concavidade, né? Concavidade, basicamente, é uma curva no gráfico que pode estar assim, né? Pode estar assim. Ela é a abertura. Né? Essa abertura aqui, ó, ela está voltada para baixo. Né? Para baixo. E essa abertura aqui está voltada para cima. Certo? Então, esses pontos de mudança, eles são muito importantes. Porque é o ponto que o gráfico muda de uma direção para outra. Ó, aqui, se você for olhando esse pedacinho, está subindo aqui, chega aqui, está descendo, está descendo. Aqui ele está descendo aqui, e aqui ele está subindo. Certo? Então, aonde foi que ele mudou? Ele vai mudar no que a gente chama de ponto de inflexão. Então, um ponto de mudança brusca, onde você está descendo e passa a subir, ou o contrário. Então, esses pontos aí eles são bem importantes, certo? Então, a gente tem a classificação aqui da função f em relação à concavidade, só dois tipos. Que ou ela está para cima ou ela está para baixo. Não tem em relação à concavidade, né? Então, quando é que uma função é côncava? Para cima. Aí você vai saber o seguinte, se a derivada dela é crescente, no conjunto. Então, cuidado para não confundir, que foi que eu observei no final da aula, você não confundir a derivada da função em um valor, em um ponto, com a derivada dela no domínio. Exemplo, você pega a função f de x, x ao quadrado, e analisa a derivada dela, que é 2x. Essa função aqui, que é a derivada, o sinal dela vai ser positivo, depende do domínio que você colocou. Concordam? Ó, porque se eu estiver pegando valores de x positivos, então essa derivada aqui ela vai ser sempre positiva. E o x é sempre positivo, então 2x positivo dá 2x positivo. Então, se eu estiver pegando o domínio só de valores positivos, ela vai ficar positiva. Se eu pegar o domínio de valores negativos, ela vai ser negativa, porque o x aqui é quem comanda o sinal, certo? Então, isso aqui é positivo se x for positivo. E isso daí vai dar negativo se x for negativo, certo? Então, no caso de uma função quadrática, nesse caso aqui, você vai analisar se ela f' é crescente ou não, certo? Se a f' é crescente ou não, certo? Eu falei uma coisa, mas acabei escrevendo outra, né? Porque assim, a gente tem que analisar se a f' é crescente. A f' é crescente, certo? Mas como é que a gente sabe se a f' é crescente?
Uma função é crescente quando a derivada dela, naquele conjunto que você está considerando, naquele intervalo, é positiva, certo? Então, nesse caso aqui, a f' é positiva, implica que a f é crescente nesse ponto. Onde x é positiva, a x ao quadrado é crescente. De fato, se você fizer isso, ó, aqui onde o x é positivo, essa função é crescente, ela só sobe. F de x igual a x ao quadrado. X positivo, então aqui ela é crescente. E aqui ela é decrescente. Diminuindo. Então, você vai analisar se a f é côncava para cima ou para baixo, olhando o sinal da derivada. Se ela é crescente. Mas para essa função aqui, 2x ser crescente, então, se aqui o x seja positivo, ou que ele quadrante. E se ela for no terceiro quadrante, aliás, no segundo, onde o x é negativo, ela vai ser decrescente. Então, assim, aqui é um desenho, né? Um desenho de uma função côncava para cima. O que é côncavo para cima? É a concavidade está aberta, virada para cima. Isso aqui, ó. A concavidade é a abertura. Se ela está voltada para cima, então você vai dizer que isso aqui é côncava. Assim. Esse é um exemplo de um desenho, uma função côncava para cima. Para baixo é só o contrário. Então você vai fazer o desenho assim. Concavidade é para baixo. O que ele faz aqui nesse desenho de vermelho é só assim. As retas tangentes à função vão ficar todas abaixo do gráfico. Se você olhar aqui, ó, todas essas retas laranjas, elas estão embaixo desse gráfico. Passam assim. Todas são abaixo. No caso de ser côncava para baixo, é o contrário. Então, retas tangentes, elas vão passar cima, para baixo, a concavidade. Então, ó, vamos juntar essa preposição 5.3 com a anterior. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nisso. Essa proposição, aliás, aqui é uma definição, na verdade, é a proposição com a definição. Ele diz que uma função f é côncava para cima se a f' é crescente. Agora, lembrando, você quer saber se f é crescente? Quando é que uma função é crescente? Aí você tem que analisar a derivada dele, se é positiva. Se eu quiser saber quando f' é crescente, ó, se uma função, quando é que uma função é crescente? Aí você vai olhar a derivada dela, se é positiva. Só que a função que eu estou querendo saber já é uma derivada. É a derivada primeira. Quando é que ela vai ser crescente? Aí você vai analisar a derivada segunda. Ou seja, f' é crescente se a derivada dela é positiva. Claro, lembrando, isso sempre no intervalo onde você está considerando a função. Sempre no domínio onde você está considerando a função. Isso aí sempre é assim. Tá entendido? Assim. Aí juntando essa definição com a proposição, então, ó, f é côncava para cima se f' é crescente. Mas f' ser crescente implica o quê? Que a derivada da f', que é f duas linhas, é positiva. Então, juntou aqui, ó, côncava para cima. Então, você olha se a derivada segunda é positiva.
E para baixo é só você trocar o sinal. Quando ela é côncava para baixo, se a f' é decrescente. Mas f' é decrescente se a derivada segunda for negativa. Que é o que diz a proposição, ó. Se a derivada segunda for positiva, então ela é côncava para cima. Se a derivada segunda for negativa, então ela é côncava para baixo. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Coloca aqui uma função de grau 4. É o seguinte, determine onde é que ela é côncava para cima. Você vai derivar, né? F' de x aqui é a primeira derivada, dá 4x ao cubo menos 2x. Só que para ser côncava para cima, a gente tem que olhar se a f duas linhas é positiva, onde é que ela é positiva. Então, tem que derivar mais uma vez. Derivada segunda, f duas linhas, é 12x ao cubo menos 2. Vou colocar que nem ele fez aqui, ó. Colocando 2 em evidência, sobra 6x, ou quadrado. Não, cubo não, quadrado. Que aqui é 3 vezes 4, né? 3 vezes 4, 12. E diminui 1. 12x quadrado menos 2. Olha, menos 1. Já coloquei o 2 em evidência aqui. Tá aqui. Aí como é que a gente estuda o sinal disso? Ele quer saber onde é que isso aqui é positivo. Virou aquele problema de analisar a função. Vocês estão percebendo aí que nessa parte é altamente importante o aluno entender de funções, né? Calcular os domínios, identificar onde é que elas são positivas ou negativas, a questão de esboçar o gráfico, os intervalos onde ela possa ter o sinal. Então, assim, por isso que aquela parte lá inicial do curso, da disciplina, é essencial. Você tem que ter noção bem daquilo, porque aqui você vai precisar toda hora para poder esboçar o gráfico de uma função. Você precisa saber disso, né? Então vamos descobrir. Vamos descobrir aqui onde é que isso é positivo, tá bom? Aqui ele já jogou a resposta. Ele disse assim, ó, a f duas linhas é positiva se o x estiver nesses intervalos aqui. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, isso que está aqui está dizendo assim, que ela é positiva entre menos infinito, ou seja, vem lá do infinito até menos 1/6. Coloca menos 1/6, zero, então, coloca um raiz de 6, na verdade. Tem o simétrico dele, que é um raiz de 6. Também daqui para lá, quando ele for positivo. Então, ó, ele está colocando assim, negativo para... Ele pinta para lá e pinta para cá. Então, ó, x que está nesse pedacinho aqui, ou seja, que vem lá de menos infinito até menos 1 sobre raiz de 6, e também aonde ele está maior do que 1 sobre raiz de 6, ou seja, são nos pedaços onde o x é menor que menos 1 raiz de 6 e onde o x é maior do que 1 sobre raiz de 6. Como foi que ele chegou nisso? Analisando aqui, ó. Ele quer saber onde é que isso é positivo, então vamos colocar aqui. 2 já é positivo, então não precisa a gente se preocupar com ele. Então você vai se preocupar só com um sinal desse. Então é analisar aonde o 6x ao quadrado menos 1 é positivo. Como é que você faz isso? Você vai resolver assim na equação, certo? Isso aqui é a mesma coisa de você escrever 6x ao quadrado maior que 1. Ou x ao quadrado maior que 1 sobre 6. Vou deixar da forma mais didática possível. Onde é que o x ao quadrado é maior que 1 sobre 6? Vamos lá. Ó. Vamos a uma matemática simples aqui. Eu tenho um número que ao quadrado fica maior do que 1 sobre 6, certo? Então, vou usar um raciocínio aqui bem óbvio, bem simplesinho aqui para ver se vocês pegam o que eu tô querendo dizer. Eu tenho um x ao quadrado maior do que o número a aí, certo? É um número que ao quadrado é maior do que a. Isso aqui vai ocorrer
o quê? Que se o próprio número pode ser maior que A, se isso for verdade, então já implica nesse. Porque se o quadrado de um número é maior que A, se o número já for maior do que A, então isso aqui é sempre verdadeiro. O quadrado de um número vai ser maior que o quadrado de um número que é menor que ele. Então, não vai ter nenhum problema. Porque, assim, se você levar esse aqui ao quadrado, ó, fica x ao quadrado maior que a ao quadrado. Mas a ao quadrado já é maior que a. Então, x ao quadrado já é maior que a. E do mesmo jeito, mesmo raciocínio, se o x for menor que menos a. Menor que menos a. Por que menor que menos a? Porque se você levar isso ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, inverte o sinal, maior que a ao quadrado, que é maior que a. Por quê? Menos a ao quadrado é a ao quadrado. E x menos, assim, ó, geometricamente é assim. Você tem aqui o a, você tem aqui o menos a. Então, todo x que é maior que a já implica que o quadrado dele, do x, também é maior que a. E todo x que for menor que menos a, ou seja, todos que estão aqui para trás, também satisfaz isso. Porque o quadrado dele é positivo. O quadrado de x é positivo. E o quadrado de a também é positivo, que é a ao quadrado, que é maior que a. Então, qualquer número aqui antes do menos a, o quadrado dele é maior que a. Porque assim, é só você pensar como se fosse um módulo, né? Qualquer número quando vai para lá, quanto mais para a esquerda vai, maior é o módulo dele em relação a quem está à direita, na parte negativa, né? Na parte positiva fica simples. Qualquer número maior do que A já vai ter o quadrado maior do que A. Então, é a forma, talvez, uma das formas simples de você identificar. Mas se tiver confuso ainda para você entender assim, tem outra forma de você entender também. É você fazer o desenho, certo? Identificar quem é a raiz dessa função quadrática. Vamos fazer assim também, para poder ficar esclarecido. Pega o 6x ao quadrado menos um, faz isso como se fosse uma equação de segundo grau. Como se fosse, não, ela é uma equação de segundo grau. Você vai resolver com Bhaskara, vamos dizer. Delta é b ao quadrado, menos 4ac. Quem é o b aqui? O b é o termo que acompanha x. Não tem. Ou então, faz assim, fica mais fácil. Quando igualo a zero, como não tem o b, fica simples. Você bota 6x ao quadrado igual a 1. X ao quadrado é 1 sobre 6. X vai ser mais ou menos raiz de 1 sexto. X vai ser mais ou menos 1 sobre raiz de 6. Você vai fazer o desenhozinho, certo? Você vai saber que essa função ela vai passar nesses dois valores. 1 sobre raiz de 6 e o simétrico, menos 1 sobre raiz de 6. Ora, o A dela, que é o 6, é positivo. Eu já sei que a concavidade dela é para cima. Lembra que da aula passada? Como é que eu sei o sinal disso? Para cá é positivo, para cá é positivo. E o que está aqui embaixo é negativo. Então, ele perguntou no exercício onde é que a derivada segunda é positiva. Se você olhar para esse gráfico, quando ele for maior que 1 sobre a raiz de 6 e quando ele for menor que menos 1 raiz de 6. Isso pode ser escrito também daquele jeito que ele colocou lá. Ele colocou em termos de intervalo. Ele colocou de menos infinito a menos 1 raiz de 6, que é daqui para cá, para a esquerda, unido, ou seja, ele juntou com o pedaço que é positivo, que é aqui, de 1 sobre a raiz de 6 a infinito. Então, em termos de intervalo, você pode escrever assim. Se você não quiser como um intervalo, você escreve do jeito que eu coloquei aqui, ó. Claro? Bem, com essa mesma explicação fica fácil agora saber onde é que ela é negativa. Eu já fiz o desenho, né? Ó. Ela é negativa justamente entre esses dois valores. Então, ó, entre esses dois valores, menos 1 sobre a raiz de 6 e 1 sobre a raiz de 6, ela é negativa. Logo, o que é que você conclui? A derivada segunda é positiva nesses intervalos aqui. Então, ela é côncava para cima
dentro desses intervalos. E vai ser côncava para baixo dentro desse daqui. Lembrando, essa concavidade que nós estamos analisando é da função original, tá bom? Não é da. Está analisando a concavidade é dessa daqui, ó. Cuidado para você não confundir as coisas. Porque eu fiz esse desenhozinho aqui para você entender o sinal da derivada segunda. Mas nós estamos analisando a pergunta onde a f, que é a função primeira lá que a gente pegou, onde é que ela tem essas concavidades positiva e negativa. Então, a concavidade positiva e negativa que a gente encontrou é em relação à função f. Você sai procurando o sinal nessa daqui, na derivada segunda. Mas essa resposta que ele deu aqui não é em relação à função f duas linhas, é em função f, ó, em relação à função f. Claro? Ok. Vamos continuar, né? Aí ele vai fazer agora a definição do ponto de inflexão. Eu já adiantei há pouco, agora atrás, eu já dei uma adiantada para vocês o que é um ponto de inflexão. Quando você tem um gráfico, né? Um gráfico aí qualquer, você pega o par ordenado, que é o número que está aqui, e a imagem dele. Isso vira um par, né? Que a gente chama de par ordenado, que é o valor com a imagem dele. Então você marca esse ponto aqui. Marca esse daqui, por exemplo, sei lá. Então, você tem um ponto, que a gente chama, um ponto do gráfico. Ele é de inflexão, assim, aqui está dando uma definição formal, né? Se você pegar um intervalo em torno, né? Se você pegar um intervalo aqui em torno do x0, certo? De tal forma que depois do x0, ela tem concavidade para cima. E antes, para baixo. Ele está colocando em termos geométricos. Você tem aqui um ponto aqui, aí você analisa lá embaixo, o que é o x0. Então, para a direita, ele vai ter uma concavidade de um lado e para outro ele vai ter de outro. Às vezes. O desenho melhor é esse aqui, assim, talvez. Isso aqui é um bom desenho. Aqui, ó. Se você olhar para esse lado direito, a concavidade está assim, está apontada para baixo. E do lado esquerdo está para cima. Então, esse ponto aqui ele se caracteriza nisso. Porque, ó, se você subtrair, colocar aqui o x0, aqui é o intervalo A até B. Então, ó, nesse pedaço aqui, entre x0 e B, a concavidade está para baixo. Já no entre A e x0, está para cima. Então ele muda de, de sinal. Aí, pode ser o contrário também. Por isso que ele coloca o 1 ou o 2. Ele poderia fazer o desenho ao contrário. Não importa. Ou ele pode fazer a mesma coisa, né? X0 A e B. Aqui do x0 para B, a concavidade está para cima. E entre A e o x0 está para baixo. Então mudou. O que importa
é aquilo que eu falei geometricamente. O ponto de inflexão é um ponto onde há essa mudança no gráfico. Com cavidade para baixo, ele vira para cima, ou o contrário, para cima e passa a ser para baixo. É um ponto de mudança, certo? Aí existe ali algumas observações que eu vou fazer que vocês poderão encontrar em exemplos, certo? Você quer saber, assim, quem são os pontos de inflexão de uma função? Vamos retornar aqui lá à primeira pergunta. Você tem uma função f e quer saber os pontos de máximo e mínimo. Como é que você faz? Eu quero que alguém responda. Você é igual ela a zero para encontrar os pontos críticos. E depois Não, com não, o teste, igual a zero a derivada, não é a função não. né, pelo teste da segunda derivada, eu acho. É que você está se adiantando. É usando o teste da derivada segunda, mas qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que analisar a derivada. Você primeiro deriva a primeira vez. Aí você calcula os pontos críticos, que são aqueles que anulam a derivada. Aí os candidatos a ser ponto de máximo e mínimo são os pontos críticos. Não é isso? Você estava respondendo certo, é porque você foi direto demais. Era para ter explicado aqui. Primeiro se deriva a função f, encontra os pontos críticos. Dentro dos pontos críticos, você tem os candidatos a máximo e mínimo. Aí com isso, você vai lá e verifica se ele é máximo ou mínimo. Aí como é que você verifica? Aí é exatamente o que você falou, usando o teste da derivada segunda. Você faz calcula a derivada segunda, aplica naqueles pontos críticos. Quando é positivo, ponto de mínimo. Quando é negativo, ponto de máximo, certo? E se além disso você quiser saber quem são os pontos de inflexão, como é que eu sei quem são os pontos de inflexão? Aí aqui nós vamos responder, certo? Ó, para você obter os pontos que são candidatos a ponto de inflexão, você vai olhar agora para a derivada segunda, igual a zero, certo? Porque, ó, vamos lá, você tem uma função f, aí você calcula a derivada f' igual a zero. Aí as raízes dessa, você encontra os pontos críticos. As raízes dessa encontram os pontos críticos. Beleza? Aí, esses pontos críticos são os candidatos de máximo e mínimo. Aí quando você calcular a derivada segunda, você vai aplicar neles, certo? Você encontra os pontos críticos lá, x0, x1, sei lá, aí aplica neles. Isso aqui é o teste da derivada segunda, a gente já viu. Cuidado para não confundir com isso. Aqui é parecido, mas para encontrar os pontos de inflexão, você deriva a função, ou seja, você pega a derivada segunda igual a zero. Aqui você está derivando a função f e aplicando só nos pontos críticos. Aqui você está derivando igualando a zero, ou seja, isso aqui é uma equação que pode ter mais elementos do que isso aqui, certo? Aí quando você deriva igual a zero, você vai pegar o sinal da f duas linhas, certo? O que que você vai fazer? Você vai comparar com o x0, que é ponto de inflexão. Se o x maior que x0, você tiver que a derivada segunda para os maiores é positivo e para os menores é negativo, então que significa que houve mudança de sinal de um para o outro. Ó, você pegou maior que x0, a derivada segunda deu um sinal. Você olhou para os menores, a derivada segunda deu outro sinal. Significa o quê? Que houve mudança aí, certo? Vamos fazer um exemplo, vai ficar melhor, certo? Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui, o que ele deixou. F de x, x à quarta.
A derivada dessa função é 4x ao cubo. Essa daqui fica simples, porque assim, nesse caso aqui, eu tenho um ponto crítico que é o x0 igual a zero. Isso aqui é ponto crítico. Ele pode ser mínimo ou máximo, mas aí, na verdade, vai ser fácil a gente saber isso aqui. Deixa eu só observar o seguinte. Você tem, opa, ah, você tem isso aqui é um ponto crítico. Vamos calcular a derivada segunda. A derivada segunda dá 12x ao quadrado. Se você aplicar esse f2' no zero, vai dar zero. Aí você não sabe que... Você sabe lá que o teste da derivada segunda ele tem que ter um sinal. Ou positivo ou negativo. Quando dá zero, você não sabe nada se o ponto é mínimo ou máximo. Ou seja, ele não é nenhum nem outro. Certo? Ele não tem essa resposta, certo? Mas agora é o seguinte. Quando eu igualo a zero, você tem aqui que x é zero, né? Só pode ser zero. Ah, assim, o teste da derivada segunda, ele tem que ser observado uma coisa que talvez passou despercebido, assim, não sei se vocês vão ter notado, mas assim, ele diz que quando o ponto é mínimo e máximo, mas quando a derivada dá zero, ele não conclui, mas o ponto ainda pode ser mínimo ou máximo. Não sei se eu deixei isso claro no que eu fiz anteriormente. Você faz a derivada segunda, aplica nos pontos críticos. Quando dá mais, ele é no mínimo. Quando ele dá menos, ele é máximo. Mas quando ele dá zero, o teste a gente chama de inconclusivo, no sentido de que ele não diz se é máximo ou se é mínimo. Embora esse número pode sim ser um máximo ou um mínimo. Nesse caso aqui é fácil a gente perceber que ele é de mínimo, porque a função é uma função do tipo quadrático, embora x a quarta, mas ela é semelhante assim, ó. Então esse ponto é um ponto de mínimo. E é fácil você saber disso porque você faz assim, f de zero dá 4 ou x a quarta, né? Zero a quarta que é zero, que é menor do que f de... Deixa eu fazer... Que é menor que x ao quadrado para todo x. Real, na verdade é real. Porque quando você põe o quadrado aqui, fica maior que zero. Então ele é ponto de mínimo. Você faz pela definição. Ou seja, ponto de mínimo é aquele ponto A tal que f de A é menor do que f de qualquer outro x. Então, pela definição, você chegou que isso aqui é um ponto mínimo. Mas não pelo teste da derivada segunda. Porque o teste da derivada segunda, se você resolver aqui, ó, a derivada segunda está aqui. Se você aplicar no zero, ele não dá sinal, ó, porque dá zero. F duas linhas de zero dá 12 vezes zero ao quadrado, que é zero. Então ele não tem sinal. Então ele não pode ser dito que é de máximo nem de mínimo, certo? É, mas você quer saber se ele é de flexão. Aí o que é que você tem que fazer? O que você tem que fazer se esse ponto é de flexão? Você vai estudar o sinal da equação f duas linhas de x, 12x quadrado. Foi essa a derivada, né? Você vai estudar o sinal para essa função. O que é que acontece? Se você pegar um x maior que zero, o que significa que esse f de x é 12x ao quadrado vai ser maior do que zero, certo? Então ele é positivo.
certo? Vamos analisar o sinal dessa função. A derivada dela, a derivada dessa, é 12x ao quadrado. Vou chamar isso aqui de... Não, vou chamar de f duas linhas. Então, a derivada dela é f três linhas. A derivada dela é 24x. Ela é positiva aqui quando x for positivo. Então, ela é crescente. Mas, espera aí, deixa eu só ver... Espera aí só um minuto. Ah, desculpa, pessoal. É porque assim, eu peguei o exemplo, mas eu não observei uma coisa. Esse exemplo aqui, na verdade, é só para o seguinte: quando você deriva igual a zero, quando a derivada é igual a zero, você tem que estudar o sinal da f duas linhas de x para x zero. Se ele é positivo, se ele é negativo. Aí você vai estudar o sinal da f duas linhas. Mas quando você pega um valor que dá exatamente zero, não quer dizer que esse ponto seja ponto de inflexão ou não. Que é esse exemplo aqui, ó. O que é um ponto de inflexão? Deixa eu só para não ficar confuso. Para não ficar confuso é assim. Aqui a gente está analisando o sinal da f duas linhas. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar confuso, que eu acabei falando muita coisa e pode confundir. É assim, para você saber se o ponto de inflexão, você vai analisar a derivada segunda próximo daquele valor, certo? Você vai procurar analisar o sinal dessa coisa aqui próximo ao zero, que é a raiz, certo? Próximo ao zero que eu digo é assim, se você tem o zero aqui, você vai olhar para x maior que zero, para x menor que zero, que é qualquer intervalo em torno de zero. Essa função, ela não muda o sinal, porque para ser inflexão, a direita teria que ser positivo e a esquerda teria que ser negativo. Ou o contrário, a esquerda é positiva e a direita é negativo. No caso dessa, não importa. Ó. Essa daqui, f duas linhas de x, é uma função que é quadrática, então ela é sempre positiva. Tanto se x for positivo ou se x for negativo. Ou seja, tanto à direita quanto à esquerda, o sinal é o mesmo, é maior que zero. Então não houve mudança de concavidade. É isso que eu queria dizer. Eu acabei me, me assim, acabei colocando coisa de informação demais e acabou podendo confundir. Então assim, o que é que você vai saber, o que é que você tem que fazer para saber se um ponto é de inflexão? Deriva a segunda vez igual a zero. Aí você vai olhar próximo daquele elemento que é a raiz, né? Você derivou duas vezes igual a zero, então você vai encontrar uma equação. Você vai pegar a raiz dessa equação e vai analisar os pontos à direita dele e à esquerda. Se a direita tem um sinal e a esquerda tem outro, então mudou de sinal. De negativo para positivo, de positivo para negativo. Então, se houve mudança de sinal de um lado para o outro, então ele é de inflexão. Vamos pegar um exemplo mais simples. É porque isso aqui, na verdade, era para dar um contra-exemplo. E tá querendo, esse contra-exemplo é o quê? Para dizer o seguinte: o simples fato da derivada dar igual a zero naquele valor, não necessariamente diz que aquele valor já é ponto de inflexão, certo? Você olha o sinal, você vai ter que olhar o sinal para a direita e para a esquerda. Mas significa o seguinte, que essa condição ela é necessária, mas não é suficiente. Porque, por exemplo, você pode pegar a função, que nem esse daí que ele deu, que no zero, que o fx4 é 4, ele é um ponto que tanto à direita quanto à esquerda o sinal é o mesmo, então não houve mudança de concavidade, mas mesmo assim ele ainda é de inflexão, porque vai ter ainda um critério, porque aqui o livro ele acabou usando um critério aqui, ó, que eu observei aqui, que ele não falou antes. Eu falo já disso. Ele usou a terceira derivada aqui no valor e viu uma coisa e concluiu que ele não era inflexão. Só que ele jogou essa informação, mas ele não explicou isso antes. Aí, isso acabou me confundindo. É, eu vou já falar dessa informação que ele colocou aqui, que é a derivada terceira que ele usou. Tá? Mas vamos esboçar mais exemplos. Tá meio poluída a lousa.
Apagando aqui a lousa para a gente fazer esse exemplo que ele está colocando aqui, ó. São observações. Que esses testes, eles sempre têm algumas observações. Porque sempre vai ter alguns casos que você pode olhar assim e dizer, não, esse caso não enquadra direito no teste. Então, assim, o teste ele é uma ajuda, mas não quer dizer que ele diz exatamente tudo, certo? O teste é para ajudar a gente a compreender, mas ele não precisa necessariamente resolver tudo. Tem observações importantes que a gente pode analisar nos exemplos. Ó, em um ponto de inflexão, não é necessariamente, ou seja, não necessariamente exige a segunda derivada da função. Tipo assim, a gente está usando a derivada da segunda função igualando a zero para poder estudar o sinal e olhar se o x ser maior que x0, ele muda de sinal em relação ao x ser menor que x0. Se tiver essa mudança de sinal, a gente conclui que ele é um ponto de inflexão. Mas existem aquelas exceções. Então, que no caso aqui, ele está dizendo que não necessariamente você precisa usar a segunda derivada. Aí ele vai dar o exemplo de uma função que nem tem a segunda derivada. Ele pegou a função f de x, x vezes módulo de x. Vamos lá. Essa função ela tem uma seguinte cara. X vezes módulo de x, ela vai ser assim. Ora, o módulo de x, ele é positivo, se x for positivo. Então, essa função fica x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Peraí, deixa eu escrever assim. Essa função é x ao quadrado, se x for positivo. E ela é menos x ao quadrado, se x for negativo. É só para você ver aqui, ó. Se o x for positivo, o módulo de x é x. Então, x vezes x, x ao quadrado. Se o x for negativo, o módulo de x é menos x. Então, x vezes menos x dá menos x quadrado. Então, por isso que ele colocou aí, certo? Então, essa função, ela é uma função que usa o módulo para obter uma função quadrática. Então, com isso em mãos, o que é que nós sabemos? A gente sabe que f' de x, calcular a segunda derivada, né? A primeira derivada é 2x. E a segunda derivada aqui é 2. Isso se x for positivo. Para x negativo, a derivada é menos 2x. E a derivada segunda é menos 2. X for negativo. Só que ele observa que não existe a derivada segunda no zero. Certo? E o zero, ao mesmo tempo, é um ponto de inflexão. Ou seja, essa derivada aqui não existe. Por que que não existe? Aí seria um bom exercício para você fazer agora. Certo? Pega um lápis aí e justifique por que o f duas linhas no zero não existe. Tá bom? É para vocês fazerem. Não fique aí esperando a resposta. É rapidinho. Pega um lápis, esboça aí rapidinho e justifique aí por que que a derivada segunda não existe no zero.
E aí? Tá entendido? Fizeram? Rabiscaram? A resposta aqui tá muito simples. A derivada primeira da função é 2x, se x for positivo, e menos 2x se x é negativo. Então, a derivada segunda é a derivada dessa função aqui. Mas nós já vimos que a função x positivo e menos x, se x for negativo, ela não tem derivada no zero. É só você calcular as derivadas laterais. F duas linhas à direita no zero e F duas linhas à esquerda no zero. Uma vai dar 1, uma vai dar 2. Não vai dar 1 porque a função aqui não é x, é 2x. Uma vai dar 2 e a outra vai dar menos 2. Então não tem derivada no zero, derivada segunda. Então esse aí é um exemplo. Um exemplozinho simples, ó. F de x igual a x ao cubo. Então, primeira derivada, 3x quadrado. Segunda derivada, 6x. Vamos olhar o zero. Vamos olhar no zero, né? Porque se é igual a isso a zero, significa que dá 6x igual a zero, que implica que x é zero. Então, o zero é uma raiz disso daqui. Então, nós vamos pegar a derivada segunda e vamos olhar o sinal. Ora, ela é positiva, porque a derivada segunda é 6x. Ela é positiva se x for maior que zero, porque f duas linhas é 6x. Então, se o x for positivo, isso aqui é positivo. E a derivada segunda aqui, 6x, é negativo se x for negativo. Ou seja, qualquer intervalo que você pegar em torno do zero, um lado a concavidade é positiva e para o outro é negativa. Então, justamente no zero é um ponto de inflexão. Então, naquele gráfico da função cúbica, certo? O zero está bem assim, ele está na mudança justamente da concavidade para cima e da concavidade para baixo. Então ali é um ponto de inflexão, certo? Aquele exemplo lá, ó, aquele exemplo que a gente já fez hoje, ó, x à quarta menos x ao quadrado. A gente usou esse exemplo para estudar a concavidade. Então a gente já fez essa conta aqui, já fez essa. A gente viu que a concavidade era positiva nesses dois pedaços aqui. Então aqui ele só vai fazer o gráfico, ó. Então, entre menos um menos infinito até menos 1,6, a concavidade é para cima. Aliás, a derivada segunda é positiva, certo? Então, a concavidade é voltada para cima, certo? Então, quer dizer assim, que vamos colocar bem aqui. Então, aqui é como se fosse 1 menos 1 sobre raiz de 6. Então, bem aqui, ó, concavidade. Esse pedaço aqui, a concavidade está para cima. Do mesmo jeito aqui. Ou seja, no intervalo entre 1 raiz de 6 a infinito e de menos infinito a menos 1 raiz de 6. E entre menos 1 raiz de 6 e 1 raiz de 6, que é esse pedaço aqui, ó,
ela é negativa. Então, entre esse e esse aqui. Então, onde são os pontos de inflexão? Graficamente é só você olhar onde muda. Ó, aqui está descendo e aqui está subindo. Então, bem aqui tem um ponto de inflexão. E aqui no outro. Bem aqui também tem um ponto de inflexão. E são justamente quem? Menos 1 raiz de 6 e 1 raiz de 6. E eles são justamente as raízes da derivada segunda. Você aplica aqui, dá zero. Você aplica aqui, dá zero. Eles são as raízes da derivada segunda. Você derivou duas vezes, encontrou isso. E as raízes são justamente eles. 1 raiz de 6 e menos 1 raiz de 6. Uma com função trigonométrica. Vamos lá. A função seno de 2x menos 2 seno de x. Entre menos π e π. Então, primeira derivada. Derivada do seno de 2x dá 2 cosseno de 2x. Menos 2, derivada do seno é o cosseno de x. Derivada segunda. Esse 2 vai sair. Vai ficar menos, né? Menos 4 seno, de 2x. E aqui menos ficar mais 2 seno de x. Você pode colocar em evidência quando ele fez aqui, ó. Ele colocou o 2 em evidência e ordenou assim. Ele colocou essa primeiro. Então fica 2 seno de x menos 4 por 2 dá um 2 aqui. Seno de 2x. Vamos botar aqui a derivada segunda dessa função. Aí ele fatorou, né? Ele usou aqui aquela regra do seno da soma, né? Seno 2x e fatorou aqui como um produto, ó. Quem é a fatoração que ele achou? Menos 2 seno de x, que multiplica 4 cosseno de x menos 1. Ele tem um produto dessa função por essa. Como é que ele vai estudar o sinal? Ele vai olhar onde a f duas linhas de x é positivo, ou seja, essa função aqui. Então ele tem que analisar o sinal do menos seno de 2x multiplicado por 4 cosseno de x menos 1. Então ele tem que saber o sinal, aonde é que isso é positivo, aonde é que isso é positivo ou negativo. Esse aqui, vamos lá, separadamente. O seno de x, ele é positivo. É só você fazer o gráfico da função seno. E aqui ele está estudando entre o intervalo menos π e π. Se analisar assim no ciclo trigonométrico, tá pegando aqui de π menos π assim. Ou se você quiser no real, é π menos π, sendo de 0 a 0. Então, deixa eu apagar isso aqui. Sem precisão fazer isso tudo aqui, velho. Vamos lá, o seno de x. Gráfico aqui. Entre 1 menos 1. Seno de 0 a 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π dá 0. Então ele vai fazer isso aqui. Que é no π. Para o lado de cá, é só você fazer assim. Menos π sobre 2 vai dar menos 1.
e menos π vai dar zero novamente. Então você faz o desenho assim. Então o desenho é isso, essa curva aqui, assim. Então o que acontece? O seno de x, ele é positivo nesse pedaço aqui, ó. Certo? Ou seja, o seno de x, ele é positivo, onde o x está entre zero até π. Só que você vai multiplicar por menos 2 na frente. Então, se você multiplicar por menos 2, então vai dar menos seno de x negativo. Certo? Então, quando você multiplica por menos 2, ele vai ter um sinal negativo. Porque o x, o seno é positivo nesse intervalo, mas por causa do menos 2, isso fica negativo. Certo? Entre 0 e π sobre 2. Certo? Só que ele vai dar a resposta em função do x. Aí ele quer saber o seguinte: onde é quem são os valores onde o seno de x dá zero? Aí ele vai colocar isso como número real. Ele vai colocar o arco. Não, é que ele acabou colocando a resposta em função desse, né? Porque esse é negativo, é. Então basta olhar essa outra função aqui. Não precisa. De toda forma, a gente pode analisar o sinal desse. A gente pode analisar o sinal desse. Porque assim, ele está analisando entre menos π e π. Então, entre menos π e zero, certo? Entre menos π e zero, o seno de x é negativo. Quando você vai multiplicar por menos 2, então ele fica positivo. Então ele tem um pedaço negativo e tem um pedaço positivo. Então ele quer saber aonde é a derivada segunda da positiva. Então nós conseguimos que ele fosse positivo aqui, nesse intervalo entre menos π e zero, certo? Entre menos π e zero, certo? Isso para o seno de x. Só que aqui é um produto de duas funções. Então você tem que analisar o sinal da outra também. Então vamos lá. O sinal da outra você vai fazer assim, ó, 4 cosseno de x menos 1. Eu quero saber onde isso é positivo e aonde isso é negativo. Então você vai encontrar a raiz. É igual aquela equação que eu fiz do segundo grau. Você vai 4 cosseno de x menos 1 igual a zero. Então 4 cosseno de x igual a 1. Cosseno de x igual a 1 quarto. Então você vai encontrar o x tal que o cosseno de x de 1 quarto. Aí essa função tem nome. É o arco cosseno de 1 quarto. Ou seja, são os valores de x tal que o cosseno de x dá 1 quarto. Então, são o arco cosseno de x. Certo? Por isso que ele colocou aqui, ó. Ele colocou como sendo do arco cosseno de 1 quarto até π. Ou de menos um arco cosseno de 1 quarto a zero. Porque assim, ele vai querer saber os valores onde isso é positivo e onde ele é negativo. Então, ele vai pegar é, a equação cosseno de x maior que 1 quarto e a equação cosseno de x menor que 1 quarto. Então, para os, para os valores que o cosseno de x for maior que 1 quarto, você vai ter um intervalo. Para os valores do cosseno de x menor que 1 quarto, você vai ter outro. Aí o que ele fez foi dividir justamente isso. Entre os menos arco cosseno de 1 quarto e zero, e onde o arco cosseno de 1 quarto e π. Isso para que o produto seja positivo. Para que o produto seja negativo, ele apenas observou a simetria lá na função e vai ter entre menos π e menos arco cosseno de 1 quarto e zero até arco cosseno de 1 quarto. Mas aqui vai analisar como um produto, certo? É, deixa eu tentar simplificar. É porque esse exemplo vai acabar ficando um pouco grande, porque é assim, ele tem duas funções, o menos 2 seno de x, aí você vai fazer o traço aqui, menos seno 2 menos seno de x, menos 2 vezes seno de x. A gente viu que ele é negativo, né? Entre zero e π sobre 2. Entre zero e π. Então você faz aqui, ó, menos π
0 e π. Então, cadê? Entre 0, né, entre 0 e π, ele é negativo. O seno é positivo. Mas como multiplicou por menos 2 aqui, então ele é negativo. Entre 0 e π, ele é negativo. Então você bota um menos aqui. O outro, entre menos π e 0, ele é negativo. Mas com menos 2 multiplicando, ele fica positivo. Então, entre menos π e 0, ele é positivo. Por que eu não vou analisar antes do π e depois do π? Porque ele só deu a função nesse intervalo. Então, a gente tem que analisar o sinal aqui dentro. Então, isso é da seno de, menos seno de x. A outra função era quem? Era o 4 cosseno de x menos 1. Você faz o traço aqui. 4 cosseno de x menos 1. Essa função, ela vai ter os sinais aonde? A gente fez aqui, né? Você vai analisar onde o cosseno de x dá 1/4 e onde o cosseno de x dá maior que 1/4 e onde o cosseno de x é menor que 1/4. Para isso, você vai analisar dentro da reta aqui os valores. Você vai ter 0, 1/4, que é menor que π, menos 1/4 aqui. Você coloca menos π aqui e π aqui. Bem, então o sinal aqui vai ser positivo nos lugares onde o cosseno de x, né? Você vai analisar aqui os lugares onde o cosseno de x for maior que 1/4. Os lugares onde o cosseno de x for maior que 1/4. Então, para isso aí, você tem o x igual ao arcosseno de 1/4, certo? Então, arcosseno de 1/4. Deixa eu só ver aqui. Então, ele tem aqui o sinal positivo aqui e aqui, né? De menos 1/4 até 0. Aliás, é aqui. Show. Então, você tem assim, ó. Nesse intervalozinho entre os valores que o cosseno dá 1/4 até π, você vai ter positivo. E entre menos 1/4 e 0. Então, como nesses pedaços ele é positivo, então o produto você vai fazer dessa função aqui, desse gráfico de cima com o 2. Aí você tem o menos 2 seno de x vezes o 4 cosseno de x menos 1. Aí você vai olhar os pedaços onde ele é positivo e aonde esse produto dá negativo. Certo? Aqui, nesse pedacinho da de cima, ele é positivo todinho do 0 até o menos π. Mas na de baixo só é de 0 até aqui, onde tem menos 1/4. Então, você vai ter que pegar a interseção, né? Você vai juntar os pedaços de um com o do outro. Então, vai obter o que ele colocou aqui, ó. Nos pontos onde vai de menos arcosseno de 1/4 a 0, unido com os pontos do arcosseno de 1/4 a π. E quando ele for negativo, vai ser mais ou menos semelhante. Você vai olhar os pontos
onde o sinal fica menos, então vai trocar aí. Vai ficar do zero ao arcosseno de 1/4 e o outro de menos π a menos arcosseno de 1/4. Porque aí você vai pegar um onde um é positivo e o outro é negativo, certo? Tipo aqui, onde um é positivo e o outro é negativo e o produto dá negativo. Aí faz aquela junção dos dois gráficos. Esses exemplos com seno, com cosseno, eu acho que eu vou fazer alguns, certo? Para esclarecer um pouco sobre a análise do sinal quando você precisar usar as funções trigonométricas inversas, como está aqui, arcosseno, arcosseno, arcocosseno, para analisar um pouco esses intervalos onde ele entra, porque para as funções seno e cosseno tem que ter esse cuidado que eu fiz aqui no gráfico em relação aqui, como elas são simétricas assim, então você vai ter intervalos onde você vai estar pegando é, valores negativos aqui, positivos, e como a gente está estudando ponto de inflexão, tem que analisar as mudanças de sinal, então em algum momento você precisa talvez utilizar, como a gente fez agora nesse exemplo, as funções arco, seno, arco, cosseno, para descobrir justamente aqueles pontos cujo cosseno dá positivo, aqueles pontos cujos cosseno dá negativo, aqueles pontos cujo seno dá positivo, aqueles pontos cujo seno dá negativo. Então, para não ter muita confusão, eu vou depois esclarecer nisso numa aula de exercício, tá bom? Bem, vamos para uma parte agora que é a parte final dessa parte de análise de gráficos para utilizando a derivada, né? Como é que a gente faz o gráfico de uma função? Você pega aí uma função qualquer que você não conhece o gráfico dela, mas você quer esboçar um gráfico dela sem você saber. Você não sabe quem é a função, mas você quer esboçar um gráfico dela. Quais são as ferramentas que você pode utilizar? Aí é aqui onde entra várias dessas aplicações de derivadas. Tudo isso que a gente usou aqui, né, todas essas coisas que a gente usou até agora, elas entram como recursos para você analisar os gráficos. Ainda falta um pouquinho, que é a das retas assíntotas, que eu falei lá no começo da disciplina. As assíntotas de um gráfico de uma função são retas que acompanham o gráfico sem tocar. Não toca o gráfico, mas você tem uma reta ali que acompanha o gráfico a mais infinito ou menos infinito. Então, o gráfico pode crescer ou decrescer e a reta vai acompanhar ele. Então, essa noção de assíntota a gente vai utilizar aqui agora na construção de gráfico, tá certo? Veja só, esboço de gráfico do gráfico de funções. Para você obter o gráfico de uma função, você tem que seguir uma espécie de passos, de passos, né? Um algoritmo. Você vai seguir uma sequência de coisas até determinar. Primeira coisa, você tem que entender, eu espero que vocês já saibam, é a questão do domínio da função. Porque você tem que saber onde é que você está considerando a função. Está considerando a função só na parte positiva dos reais, só na parte negativa, está considerando os reais todo. Então, qual o conjunto que faz sentido você analisar aquele gráfico, aquela função f? 2. Você tem que calcular os pontos de interseção do gráfico com os eixos. Isso é altamente importante. Você tem os eixos aqui, x e y. É essencial você saber onde ele toca esses pontos, ó, essas interseções com o eixo x, com o eixo y. E são fáceis de determinar, assim, ou pelo menos mais ou menos. Porque aí você já vai tendo ideias de como é que vai ser o gráfico. C, você tem que calcular os pontos críticos. Por quê? Porque através dos pontos críticos você vai ter os candidatos a máximo e mínimo, que já é justamente o próximo passo. Você souber os pontos críticos, aí você passa para os pontos de máximo e mínimo, ou seja, aqueles pontos que você vai saber onde a função tem um maior valor ou um menor, são os máximos e mínimos locais. Depois você vai estudar a concavidade. Você quer descobrir em que pontos, em que partes do gráfico a concavidade muda. Onde ela é para cima, onde ela é para baixo, quais são os pedaços do gráfico onde nós temos concavidade, para cima, para baixo, ou não temos concavidade. Então, isso é importante. E nesses pontos você vai encontrar os pontos de inflexão, ou seja, onde a concavidade muda.
certo? E por último, você vai encontrar as assíntotas. O que são as assíntotas? Isso que eu acabei de falar, são aquelas retas que vão acompanhar o gráfico. Você vai ter uma assíntota aqui, o gráfico vai subir. Então você sabe que esse gráfico não vai passar dessa reta, ele vai estar sempre acompanhando, mas ele não passa para o lado de cá. Assim como se eu fizer uma função assim, aí tem uma reta aqui em cima, chamada de assíntota. Quer dizer que essa reta, ela é uma espécie de um limite, é uma limitação para esse gráfico. Esse gráfico não vai poder passar dessa reta. Ela acompanha a reta aqui. Exemplo bom para a gente ver é aquele da função 1 sobre x. Ele é assim e assim. Essas próprias retas aqui, a reta x, é uma assíntota horizontal, porque esse gráfico nunca vai cruzar ele, nunca vai tocar, vai acompanhar, mas nunca vai tocar. E o y é uma assíntota vertical, porque essa parte aqui nunca vai tocar. Ela vai acompanhar para infinito, mas nunca vão se tocar. Então são assíntotas. Aí com todas essas informações juntas, você desenha, você faz o esboço, certo? Vamos fazer um exemplo. Então, estão aí vocês? Estão atentos? Estão assistindo isso aí? Estamos sim, professor. Ninguém perguntou nada? Nenhuma dúvida, nenhuma... Ficou tudo claro então, né? Quase tudo. É. Vocês vão treinar isso mesmo é no exercício, que por sinal eu vou enviar, certo? Hoje eu vou colocar as aulas que eu gravei, a de quarta e essa de hoje. Eu vou postar as aulas de hoje e vou postar também quais são os exercícios que eu vou receber, já com data e tudo, certo? Hoje eu vou fazer isso. Até o final do dia, à noite, no máximo, vocês dêem uma olhadinha lá no canal, lá vai estar os vídeos e no Google Sala de Aula vai estar a listagem das questões, tá? Bora aqui. Ó, então vão ter vários exercícios assim, então preste muita atenção, que esse exercício aqui eu vou cobrar exercício desse jeito. Ó. Pega aí uma função como essa, ó. A função é f de x igual a x ao quadrado mais 4 sobre x. Primeira coisa, então ele quer que você desenhe o gráfico dessa função. Aí você olha assim e diz, rapaz, não tem a menor ideia como é que faz. Então o que você tem que fazer? Tem que vir para essa lista aqui e seguir cada um desses passos. O A, o B, o C, o D, o E e o F. Então, juntando todos esses passos, você vai conseguir fazer o gráfico. Primeiro, vamos olhar quem é o domínio. O domínio é simples. Você olha e vê se ela tem algum problema no denominador raiz. Ela tem denominador, que é o x aqui, ó. Então eu já sei de uma coisa, não pode ter zero no denominador. Logo, o domínio é os reais menos zero. Ou seja, porque ela tem aqui um x no denominador. Você poderia até simplificar essa função se quisesse, assim, ó. Como ela tem um x embaixo, eu posso fazer x ao quadrado sobre x mais 4 sobre x. X ao quadrado sobre x é x mais 4 sobre x. Só que, assim, teoricamente, a gente poderia fazer isso. Mas eu já estou considerando que o x não pode ser zero para poder cancelar aqui, né? Ó. Aí por isso que ele não faz. Ele joga assim. Porque você não sabe ainda que o x não pode ser zero. Por isso que, a princípio, você olha a função original. Mesmo que você cancelasse, obviamente não pode ter x no denominador aqui, ó. Então, é fácil você identificar. Segundo ponto, as interseções com os eixos. É onde elas anulam. Ou seja, será que ela corta os eixos? Olha, ele diz que não possui interceptos. Então, significa uma coisa. Você já sabe que esse gráfico ele não vai cortar nem o x, nem o y. Como é que você sabe disso? Você faz duas coisas. Primeiro, você aplica no zero. Aí já tem um problema. Ah, eu não posso aplicar no zero, já que o zero não está no domínio. Então, não pode aplicar no zero. Simplesmente você não pode aplicar o f no zero. Mas ela pode dar igual a zero? Que assim, o f de zero seria para encontrar o ponto onde ela toca o y. Porque em cima do eixo y, o x é zero.
Mas o x não pode ser zero, então ela não vai cortar o eixo y. Para você encontrar onde corta o eixo x, você teria que igualar a zero. Então, x ao quadrado mais 4 sobre x igual a zero. Extremos e meios aqui, x vezes zero é zero. Fica x à quarta mais 4 igual a zero. Então, fica o x ao quadrado. Fica x ao quadrado igual a menos 4. Então, x é mais ou menos raiz de menos 4. Mas já é outro problema. Não existe porque nós estamos dentro dos reais. Isso aqui não é um número real. Raiz negativa. Raiz quadrada no negativo. Ou seja, então ela não corta aqui. Então você já sabe que esse gráfico não pode fazer coisas assim. Ele não vai tocar isso, não vai tocar aqui. Então é um gráfico que ele vai ter que estar, no caso, ou aqui em cima totalmente, aqui assim. Eu não sei ainda se ele é positivo. Mas o fato é que ele vai estar ou aqui nesse primeiro quadrante, ou aqui nesse segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Mas ele não passa de um para o outro. Porque se ele passar, ele tem que cortar. Concordam? Concordam? Pontos críticos. Próximo ponto é encontrar os pontos críticos. Como é que se encontra os pontos críticos? Derivando. Quem é a derivada dessa função? Vamos lá. F de x é x ao quadrado mais 4 sobre x. Vocês têm que estar afiados nas regras de derivação. Então, derivada aqui é fácil de calcular. Você deriva, tem derivada do primeiro, então dá 2x, vezes o segundo, que é x, menos o primeiro, derivada do segundo, que é a derivada de x é 1, sobre o quadrado. F' de x é 2 vezes x, dá 2x ao quadrado, menos 1 vezes isso é ele mesmo, então menos x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4, sobre x ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado, menos 4 sobre x ao quadrado. Tá aqui, ó. Se quiser, pode escrever assim também. Então, a derivada é 1 menos 4 sobre x ao quadrado, ou x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado. Assim fica mais fácil você observar que a f' 1 menos 4x ao quadrado, ela tem esse x ao quadrado no denominador. Aí quem são os pontos críticos? São os pontos na f' de x dá zero. Beleza, mas essa função ela pode dar zero? Bem, é só você resolver a equação, né? 1 menos 4x ao quadrado igual a zero. Como é que você resolve isso? Você multiplica por x ao quadrado, fica x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, x é mais ou menos raiz de 4, x é igual a mais ou menos 2. Você tem x igual a 2, x igual a menos 2. Então, esses são os pontos críticos. Então, você tem dois pontos críticos. Então, fica fácil você determinar os máximos e os mínimos. Você tem dois candidatos. Ele quer saber o máximo e o mínimo. Como é que calcula o máximo e o mínimo? Calculando o teste da derivada segunda. Então, ó, a primeira derivada deu 1 menos 4x ao quadrado. Derivada segunda. Derivada de 1 a 0, então você vai derivar só essa. Você vai derivar essa função aqui. Vamos lá. Derivada do primeiro dá 0. Vezes o segundo. Menos o primeiro, que é menos 4, vezes a derivada do segundo. Sobre o segundo ao quadrado. Então aqui dá 4 vezes 2, 8. 8x sobre x à quarta. Cancela um x aqui.
dá 8x ao cubo. Tá aqui. Os candidatos a máximo e mínimo só tem o 2 e o menos 2. Então você vai lá e aplica. F de duas linhas de 2 dá 8 sobre 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8 também, então aqui dá 1. É positivo. Se a derivada segunda no 2 é positivo, então 2 é o quê? Mínimo. Exatamente. No menos 2 dá 2 a menos 2 ao cubo, então dá 8 sobre menos 8, dá menos 1. Não, é negativo. 2 é ponto de mínimo e menos 2 é ponto de máximo. Você encontrou aí. Porque um deu positivo é mínimo, outro deu negativo é máximo. Beleza. Vamos olhar a concavidade agora. Como é que você estuda a concavidade? Foi o que a gente fez hoje, a aula de hoje. A concavidade a gente faz assim. Analisa o sinal da derivada segunda, que deu essa função aqui, ó, 8 sobre x ao cubo. Essa fica fácil. Por quê? Se x for positivo, então f duas linhas de x é positivo. Porque um número positivo ao cubo é positivo. 8 sobre ele continua positivo. Agora, se esse número for negativo, a gente já sabe que o número ao cubo negativo é negativo. Então, f duas linhas de x dá negativo. Porque 8 sobre x ao cubo dá negativo. Se x for negativo. Logo, significa o seguinte, que a concavidade dela é positiva, né? Sempre que o x for positivo, ou seja, de zero é mais infinito. E é negativa se x vier do menos infinito, de menos a infinito. Então, aqui ela tem, depois do zero, a gente sabe que a concavidade dela vai ser para cima, certo? E se for menor que zero, a concavidade dela é para baixo, certo? Aí a pergunta é se tem pontos de inflexão. Bem, pontos de inflexão é onde você vai ter que analisar onde a f duas linhas de x dá zero. 8 sobre x ao cubo, aqui não pode dar zero, porque se tem 8 sobre x ao cubo, não tem zero no denominador, então esse número aqui nunca é zero. Então, então o que é que você sabe? Que ela é positiva ou ela é negativa. Ou seja, ela não tem duas concavidades. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Então, ela não tem ponto de inflexão. Então, ela não vai ter uma mudança drástica, assim, de uma concavidade para baixo e outra para cima. Por quê? Porque ela não tem pontos onde a derivada segunda se anula. Logo, ela não tem pontos candidatos à mudança de concavidade. Porque a concavidade dela ou deu positiva ou deu negativa. Porque tem um porém. Você está considerando que ela é positiva com cavidade de zero a infinito e de zero a menos infinito. Ah, então quer dizer que ela tem uma concavidade para cima depois do zero e uma para baixo antes do zero, como eu estava falando? Era para ser. Só que não é por quê? Porque nós já vimos que essa função não está definida no zero. Se ela não está definida no zero, então ela não pode passar de um quadrante para outro. Então, ou ela vai estar de um lado de lá, ou ela vai estar do lado de cá. Ela não pode passar pelo zero. E as assíntotas? Como é que a gente encontra as assíntotas? As assíntotas é simplesmente você calcular o limite quando x for para o infinito e quando ele for para menos infinito. Depois, você calcula o x quando vai para zero e quando vai para zero pela esquerda e pela direita. Só isso. Então, você vai calcular o limite dessa função quando x vai para mais infinito. Por que que isso aí é uma assíntota? Porque é aquilo que eu falei. Uma assíntota, você está pegando aqui o gráfico. Eu vou olhar essa reta quando x vai para o infinito. X está indo para infinito. Então, o gráfico dela vai acompanhar essa reta. E quando x for para menos infinito, esse gráfico vai acompanhar para cá. E no eixo y, como é que eu sei?
se vai ter assíntota no eixo Y. Aquilo que eu falei, no eixo Y, se você estiver em cima do eixo Y, é porque o x é zero. Então você vai ter que testar quando o x for para zero pela direita e quando o x for para zero pela esquerda, para saber se ela acompanha assim ou assim. Então, você calcula. No caso aqui dessa função, eu não vou calcular o limite, vocês já podem treinar aí como exercício. Calcula esse limite, vocês já sabem como é que calcula esse tipo de limite, ó. É um polinômio sobre x, x ao quadrado mais 4 sobre x. Esse foi para infinito e esse foi para menos infinito. Ou seja, quando ela vai para infinito, ela é positiva. Quando vai para menos infinito, ela é negativa. Tanto no zero dá mais infinito, quanto no zero dá para menos infinito. O que significa isso? Que as assíntotas vão estar nos eixos x e y, certo? De acordo com o que você achou aqui. Ele vai para mais infinito, menos infinito. Se você tivesse encontrado um número, tu colocou aqui, x vai para o infinito e deu um 2. Suponha que deu um 2 aqui. Então, quando x vai para o infinito e a resposta deu um 2, então a reta y igual a 2 seria uma assíntota. Então, quer dizer que a assíntota não está aqui nesse eixo y, onde tem y igual a zero. A assíntota poderia estar no y igual a 2 aqui, ó. Aliás, aqui é x igual a 2, né? É a reta x igual a 2, que diga. Aqui é a assíntota vertical. X igual a 2 seria uma... y igual a 2 seria uma assíntota horizontal, né? Se aqui fosse y igual a 2, por exemplo, seria uma assíntota horizontal. Aí, com tudo isso daí, faço o gráfico, né? Bem, ele diz assim, os pontos, o gráfico passa pelos pontos 2, 4, menos 2, 4, que são os pontos de máximo e mínimo. Porque o que é que nós temos de informação? Ó, nós encontramos lá no 2 e no menos 2 os máximos e os mínimos. Então a função é f de x igual a x ao quadrado mais 4 sobre x. Então eu já sei que no 2 e no menos 2 são os pontos de máximo e mínimo. Então eu tenho que calcular o valor máximo e o valor mínimo. No 2, tá? 2 ao quadrado mais 4 sobre 2. 2 ao quadrado 4 mais 4, 8, 2 dá 4. Então ela vai passar pelo ponto 2 e 4. Tá aqui 2, 4. E nós vimos que no 2 ele é um ponto de mínimo. Então a gente faz um desenho e faz uma concavidade aberta assim, sabendo que ele é menor do que os seus vizinhos aqui, ó, certo? Aí você faz um rascunho. Já no menos 2, você tem menos 2 ao quadrado mais 4 sobre menos 2. Então você tem 4 mais 4, 8 sobre menos 2. Dá menos 4. Então aqui você tem menos 2, menos 4. Ele é um de máximo, então ele é maior que os vizinhos dele aqui ao lado. Por que que eu fiz esse desenho vindo para cá assim? Ele não vai cortar esse eixo Y. Por que que ele não cortou o eixo Y? Porque você viu que quando o x vai para zero, ou seja, quando esse x aqui tende a zero pela esquerda, que o zero está aqui, né? O x está tendendo a zero pela esquerda. Então, a partir do momento que você vem para a esquerda aqui perto do zero, seu gráfico está descendo. Está descendo. Ele não vai tocar o eixo. Porque ó, quando o x foi para zero pela esquerda, ó, ele foi para menos infinito. Então ele desceu. Vai descer aqui. Mas nunca vai tocar. Quando o x tende a zero pela direita, aqui por esse outro lado, né? Ele está vindo aqui pela direita. Então o x tende a zero pela direita. Ele está indo para mais infinito. Então o gráfico vai subir aqui, ó. Mas não vai acompanhar o eixo y. Ele não vai tocar o eixo y aqui em cima. Ele só vai acompanhar. Quando ele foi para mais infinito, ou seja, o x aqui vai para mais infinito, ele vai crescendo, a função só vai subir. Ele disse que vai mais infinito. Então a tendência é que essa função vai crescendo, ó. Só crescendo ali. Do mesmo jeito aqui. Quando ela vai para menos infinito, ela deu menos infinito. Então quanto mais ela for para lá, para a esquerda, mais esse gráfico vai descer. Vai descer e assim vai. Mais ainda, cada vez mais.
Aí você teve um esboço do gráfico. E perceba que ele realmente foi um gráfico que não toca os eixos. Mas ele tem dois pedaços. Ele está localizado aqui no primeiro quadrante e no terceiro. Certo? Então, com todas essas informações que a gente colocou aí, a gente conseguiu. Veja que aquela informação da concavidade, ó, a derivada segunda é positiva, onde ele é no intervalo de 0 a infinito. Então, ó, de 0 a infinito, que é esse lado no quadrante positivo aqui, ó, a concavidade foi para cima, porque o F duas linhas de x deu positivo aqui desse lado. Então, desse lado a concavidade é para cima. E desse outro lado, a concavidade é para baixo. Por isso que ele não tem um ponto de inflexão, porque ele não tem um ponto onde mudou a concavidade. A concavidade aqui está para cima e aqui está para baixo. Então, ele não tem um ponto brusco de mudança. Tá claro? Aí tem mais um exemplo aqui, utilizando funções seno e cosseno. Posso fazer isso num exemplo. Eu sugiro vocês estudarem esse exemplo 3. Vou deixar como atividade para vocês fazerem o exemplo 3. Certo? Aí isso aí vai ter outros desenhos, vai ter outras funções. Ó. Aqui tem o exemplo 4 também, que é interessante vocês olharem. Certo? Ele faz aí vários exemplos. Não vou fazer, dá para fazer mais um, mas eu vou deixar que vocês façam uma atividade, como exercício, assim, para praticar. Eles começam mais um. Eu ia começar esse aqui, problemas de otimização, mas eu acho que eu vou deixar isso para a próxima aula. E com essa parte aqui, eu vou encerrar essas aplicações da derivada, certo? Eu vou encerrar com essa parte aqui, problemas de otimização. Eu vou deixar para fazer uma aula só disso, que vai ser a aula de quarta-feira, certo? Aí com isso, e também eu vou falar também em teorema de L'Hopital, que é uma aplicação também. Aí com isso aqui eu vou encerrar o capítulo de derivada. Então na próxima aula eu vou encerrar o capítulo de derivada, tá certo? Aí na aula de hoje, há 8 dias, que vai ser a sexta-feira, dia 15, eu vou fazer uma aula já de integral, tá bom? Deixa eu ver se eu menciono aqui mais algum exemplo para a gente encerrar a aula, tá bom? Ó, esse último exemplo ele vai dar uma função bem interessante. Ele deu uma função y igual a cx 1 mais c ao quadrado, x ao quadrado. Essas funções são muito clássicas na física, aparece bastante às vezes, funções desse tipo. Quem é o domínio disso? Aí, pode ser x aqui no denominador? Pode. Você tem um zero aqui no denominador, não tem nada não. Colocar zero aqui, vai ficar y igual a c vezes zero, 1 mais zero. Então vai ficar zero sobre 1, não tem nenhum problema. Então, não tem problema ter zero. Então, domínio aos reais. Interseção com os eixos. É só igualar isso a zero. Igualou isso a zero, implica que dá cx igual a zero. Então, x é igual a zero. Então, ela passa no ponto 0, 0. Ou seja, ela passa na origem. Pontos críticos. Aí é a mesma coisinha você vai fazer. Lembrando que esse C que ele está colocando aqui é uma constante, certo? Ele não está... Esse C aqui para você é uma constante. É como se fosse um número qualquer aqui, ó. C real. Então você vai derivar. Quem é a derivada dessa função? Aí é onde está a parte boa de você aprender a questão da derivada. Derivar, você tem que saber fazer cálculo de derivada para encontrar os pontos críticos, né? Você quer encontrar os pontos críticos, você vai derivar, usar a regra aqui do quociente, ó, derivada primeira. Ele faz toda a continha aqui, tá aqui, aí iguala a zero, né? Faz o f' de x igual a zero, encontra as raízes. Ele encontrou aqui, ó. 1 sobre C menos 1 sobre C. Então, esses são os pontos críticos. Pontos de máximo e mínimo. Você vai pegar esse F duas linhas, vai aplicar no 1 sobre C e no menos 1 sobre C. Vai olhar o sinal. Dependendo do sinal for maior ou menor do que zero, um é de máximo e outro é de mínimo. Aqui ele já dá as respostas. Então, nesses exemplos, é onde vocês aprendem. Porque o exemplo já está resolvido. Só que ele deixa umas partezinhas para você fazer. Aí é assim que você aprende. Porque aqui ele já jogou a derivada segunda, ele já jogou o resultado. Então, você vai derivar uma segunda vez essa função.
Aí você vai ver se a função que você encontrou é a mesma que ele colocou. Aqui ele diz que menos 1 sobre c é ponto de mínimo. Então você tem que pegar o f duas linhas, aplicar no menos 1 sobre c e tem que concluir que ele é positivo. Que é o que ele concluiu aqui, ó, porque está c ao quadrado sobre 2. Uma coisa ao quadrado sobre 2 é sempre positiva, então ele é de mínimo. Os pontos de inflexão, porque aqui ele já joga a resposta, mas você vai ter que treinar. Então, como é que eu acho os pontos de inflexão? Eu derivo duas vezes igual a zero. Então, eu vou ter que calcular quem são os elementos que zeram essa raiz aqui, ó, f duas linhas de x igual a zero. Ele só joga a resposta. Aí você vai pegar aquela função 2c ao cubo x, que multiplica c ao quadrado, x ao quadrado menos 3 igual a zero. Eu já sei que o x igual a zero, zero. Que se x for zero aqui, dá um zero. E o outro é a raiz disso. C ao quadrado, x ao quadrado menos 3 igual a zero. Então, é x ao quadrado igual a 3 sobre 6 ao quadrado. Então, x é mais ou menos raiz de 3 sobre c, que é o que ele coloca aqui, ó. X igual a menos raiz de 3 sobre c e 3 raiz de 3 sobre c. Assíntota y igual a zero, é a assíntota horizontal. A assíntota horizontal tem que ser assim, né? Então, você vai analisar quando x vai para infinito. Você vai aplicar o limite dessa função aqui, aliás, na função f original. O que é que acontece quando quando o x vai para o infinito? Então, c sobre x, 1 mais c ao quadrado, x ao quadrado, quando x vai para infinito. Certo? Depois você pode analisar quando x vai para menos infinito, quando x vai para zero, aí você vai obter os resultados. E o gráfico, ele já joga aqui como é que é o gráfico. Aí ele jogou para alguns valores. Se c fosse mais ou menos 1,5, se C fosse mais ou menos 1, C mais ou menos 2 e C mais ou menos 4. Ele fez gráficos para vários modelos, né? No caso aqui, quando dá menos 1,5 e 1,5, ele fez aqui, né? E quando dá 2 e 4, ele fez assim. Então, dependendo dos valores, o gráfico pode modificar um pouquinho o desenho. É como você pegar a função quadrática. Se você pegar a função ax quadrado, dependendo desse valor de a parábola pode estar mais aberta assim, ou ela pode estar mais fechada. Se você colocar o a igual a 1 meio de x ao quadrado, ela vai estar mais fechada. Se você colocar um a igual a 4x quadrado, ela vai estar mais aberta. Então, tem dessas coisas. Aí você pode analisar. Aí existem programas de computador que chamam, que a gente plota o gráfico, né? Por exemplo, tinha o Maple, tinha o Matemática, né? Tem programas Tinha o assim. Excel também, Qual? não era? O Excel. Também é. Existem vários programas que você pode plotar os gráficos. Aí, quando você plota os gráficos, você pode verificar todas essas coisas que você encontrou. Os programas que você pode colocar assíntota, pode colocar todos esses dados que você encontrou e joga lá, certo? Claro, essa parte de esboçar o gráfico, a gente faz na mão, né? Para você entender o processo da importância da derivada, calcular pontos críticos, entender o que é ponto de máximo e mínimo. Mas na prática, na vida real, do ponto de vista de você querer plotar, esboçar os gráficos, você vai jogar isso num computador e ele vai fazer tudo, certo? Ele vai determinar lá, você determina quem é o domínio da função que você quer, qual intervalo você quer que ele faça o gráfico, e ele desenha o gráfico. Só que aqui, você tem que entender como é que é esse processo na mão. Como é que eu faria o gráfico dessa função sabendo apenas a derivada? Você viu aí que a derivada é um processo bem poderoso para você conseguir fazer isso. Mas não somente isso. Essa próxima seção que vocês estão vendo aí, problemas de otimização, aqui é onde estão as aplicações reais, da vida real, em otimização. Vou dar só o gostinho aqui para a gente ver na próxima aula. Por exemplo, ó, determine dois números reais positivos, cuja soma é 70, tal que seu produto seja o maior possível. Você tá querendo dois números que a soma de 70. Aí é fácil, tem um monte aí. Só que ele não quer qualquer um. Ele quer de tal forma que quando você pegar o produto deles, seja o maior possível.
Aí quando você faz isso, você já colocou uma condição. Olha, eu quero que o maior seja o maior possível, então já não pode ser qualquer dois números, concorda? Então isso aí é um problema de otimização. Nós vamos procurar maximizar o produto, certo? Outro exemplo. Vamos colocar aqui um exemplozinho que ah, ele determina as dimensões de um retângulo de maior área que pode ser circunscrito na elipse. Ele deu lá uma elipse, aí ele quer que você ponha aqui um retângulo aqui dentro. Aí você pode colocar assim ou de outro. Só que ele não quer qualquer. Ele quer um que dê a maior área possível. Ou seja, ele quer o maior que você possa colocar aqui dentro. Então, não pode ser um qualquer, certo? Aí como é que a gente faz isso usando derivada? Outro problema. Ó, uma lata cilíndrica tem tampa superior, tem volume de 5 centímetros cúbicos. Determina as dimensões da lata de modo que a quantidade de material para sua fabricação seja mínima. Ele quer uma lata que sem tampa, né, quer construir uma lata cilíndrica, formato cilíndrico, sem tampa, que o volume dessa lata seja de 5 centímetros cúbicos. Ele quer saber quais as dimensões da lata, de modo que a quantidade de material para a sua fabricação seja mínima. Ou seja, imagina isso na indústria. Uma indústria lá quer uma latinha lá de refrigerante, de alguma coisa aí, ou uma lata de tinta, algum produto que tem que ser colocado em lata. Ele quer já mais ou menos o tamanho final. Só que ele quer saber se é melhor fazer uma lata comprida, assim, mais fina, se é melhor fazer uma lata mais baixa, assim, mais larga, ou uma mediana, assim, e tal. Aí ele vai determinar pela beleza? Será? Não, não é isso que vai fazer com que ele escolha a mais ou menos bonita. O fabricante vai querer lucrar. Então ele vai querer fazer o produto com o menor custo possível. Então, qual vai ser a dimensão que ele vai conseguir fazer essa lata com esse mesmo volume, gastando menos material possível? Será que ele vai gastar mais material fazendo em qual formato? Então, isso aí é um problema de otimização que se resolve utilizando derivada. Vamos ver mais um aqui. Na indústria, aparece muito isso. Ó. Ó, ele quer fazer um tanque cônico, ou seja, em formato de cone de aço, sem tampa, com capacidade de 1.000 metros cúbicos. Ele quer determinar quais são as dimensões do tanque que minimize a quantidade de aço que ele vai usar na fabricação. Ele quer fazer esses tanques, mas quer gastar a menor quantidade de aço possível. Como é que ele vai fazer isso? Mais aplicação da derivada, certo? Um pescador está a 2 quilômetros de um ponto A de uma praia e deseja alcançar um depósito de combustível no ponto B. Ele está aqui e quer chegar nesse B, certo? Aqui está a 3 quilômetros de ar. Sua velocidade na água é 5 quilômetros por hora e na terra é 13 quilômetros por hora. Ele quer saber o ponto da praia que deve ser alcançado pelo pescador para chegar ao depósito no tempo mínimo. Então é um problema de maximizar, né? Minimizar uma função. Ele quer economizar tempo, então ele tem que minimizar, certo? Então, esse tipo de problema aí a gente chama de otimização. É a parte que a gente utiliza muito matemática. Olha esse aqui, que é tipo físico. Ó. Um fóton, aqui é um raio de luz, ele parte de um ponto A para um ponto B sobre um espelho plano, sendo refletido quando passa pelo ponto P. Estabeleça condições para que o caminho de A, P e B seja o mais curto possível. Ó, ele lança uma luz que bate aqui no ponto P e se reflete ali para o ponto B. Aí monta esse desenho. Ele quer saber, né, em que condições o caminho APB seja o mais curto possível. Ou seja, como é que esse AP até B vai dar o mais curto? Será que tem que incidir aqui? Opa, eu errei o desenho. É porque a lousa ficou lisa. Deixa eu só.
Será que é melhor botar para incidir aqui, para ir assim, para lá, ou mais para cá e assim? Qual vai ser o caminho que ele vai conseguir no menor tempo? Outro exemplo aqui, ó. A luz se propaga de um ponto a outro, seguindo uma trajetória que requer tempo mínimo. Suponha que a luz tenha velocidade de propagação V1 no ar e V2 na água. Se a luz vai mudar do ponto P no ar a um ponto Q na água, a lei que determina esse percurso, qual é? Aí ele vai fazer problemas aí, ó, de maximização e otimização aí que são bem interessantes. Por exemplo, ó, até esse aqui, ó, um implante de vasos sanguíneos. Tem uma suponha que um cirurgião necessita implantar um vaso sanguíneo numa artéria a fim de melhorar a irrigação numa certa área. Com as quantidades envolvidas são pequenas, podemos considerar que vasos e artérias têm formato cilíndrico, não elástico. Ele denota A e B o início e o final da artéria. Suponha que deseja implantar um vaso num ponto da artéria, de modo que a resistência ao fluxo sanguíneo seja o menor possível. Aí ele usa umas regras aí, né? A lei de Pouzeul, não sei como é que se pronuncia. Afirma que a resistência R do sangue no vaso é essa daqui. Aí ele quer determinar, né, uma conta, né, onde ele quer fazer uma minimização aí de uma operação. Aí ele vai fazer umas contas aí e vai maximizar, minimizar aí uma função. Aí existe muitos desses exemplos aí. Na economia, por exemplo, também. Na economia você vai encontrar problemas desse tipo. Ele quer um produto que ele vai vender a um certo preço, certo? Aí ele quer fazer uma oferta, né, para uma grande escala, de tal forma que ele vai diminuir o preço. Aí qual a menor o valor que ele pode alcançar, botar esse produto à venda, de modo que ele tenha um lucro máximo. Ou ele não pode colocar um preço alto demais, porque ele talvez não venda. Então, qual o valor máximo que ele pode colocar para obter um maior lucro? Esse tipo de problema assim é comum a gente encontrar na utilização da derivada. E a gente vai ver também umas aplicações da regra de L'Hopital, certo? Então, isso aqui são as cenas do próximo capítulo, né? Vamos ver na próxima aula. Beleza? Aí eu já vou marcar uns exercícios hoje que já contempla o que eu vou fazer até o final da disciplina. Então, nos exercícios que eu vou passar hoje, vocês vão ver que vai ter questões disso, vai ter questões já de integral também. Embora eu já estou me programando de acordo com as aulas, tá certo? Beleza, eu vou interromper a gravação.